E quando você fala, Sayão, que o mal reina no mundo, o mal está entre nós, ele não existia no começo de tudo? Ou o mal sempre esteve lá meio escondido? Não, a ideia da Bíblia é o seguinte, é que quando Deus cria tudo, ele cria de maneira, digamos assim, perfeita. Não no sentido perfeito, na totalidade, que nada tem qualquer finitude e limitação. Mas a pergunta é o que é o mal? Essa que é a questão. Então, assim, a teologia cristã, de modo geral, ou o pensamento judaico-cristão, tem um pensamento que é muito expresso por estudiosos como Maimônides, né? Moshe ben Maimon, da tradição judaica, Agostinho, da tradição cristã, que vão dizer o seguinte: o mal não tem existência ontológica. O que quer dizer isso? É igual a ferrugem. A ferrugem existe só se tiver ferro. Entendi. Então, se não tem ferro, não tem como a ferrugem, não tem como ter doença se não tem organismo. Entendi. Então, ele não tem uma existência, digamos assim, essencial. Porque como é que eu defino o que é mal? Tem que ter um parâmetro, uma referência. Essa referência é Deus. Então, o mal tem a ver com uma rebelião, uma ruptura, uma oposição àquilo que é referência, àquele que é referência, que é o próprio Deus. Diferente do pensamento, vamos dizer, não bíblico, onde se entende, aí que é o drama da situação, que a realidade ela é composta na sua essência ontológica, constituinte de bem e mal. Quer dizer o quê? O mal nunca desaparecerá. Você está fadado a estar com ele. Então o pensamento bíblico é diferente. Por quê? Porque ele não se entrega a um fatalismo. Isso quer dizer que tudo aquilo que está numa categoria negativa, que se opõe à referência da divindade, eu estranho, eu rejeito, eu luto. Por isso que o pensamento bíblico tem o quê? Justiça social. Os profetas chegam pegando pesado. Não pode fazer isso. Isso é roubalheira. Isso é mancada. Isso é sujeira. Que isso? Entendeu? No mundo sem essa perspectiva, olha, não tem o que fazer, né? As coisas estão assim, estão escritas nas estrelas. Não tem como mexer. Aí não. Então, quer dizer, porque a realidade original não é essa, você sonha com essa esperança que vem da palavra divina. Quando você olha o Apocalipse, pega no final, Nova Jerusalém, ela é uma volta ao Éden. Ela é o Éden urbanizado. Parece na figura da cidade o jardim de volta. Entendi. Entendeu? Então, nesse sentido, por isso que é um negócio interessante, que a cultura de inspiração bíblica, que atingiu parte da história do Ocidente e está presente no povo judeu, é uma cultura de transformação positiva, por causa dessa insatisfação com a realidade do mal, inspirada nessa realidade de Deus. Eu queria até colocar uma historinha. Você vai mudar do assunto ou não? Não, é dentro desse assunto mesmo. É porque, até completar ele, não sei se tem a ver com o que você vai falar, porque tem religiões até que dizem que o mal é intrínseco e não tem como uma coisa depende da outra. Sabe aquela coisa de uma coisa o Yin Yang, aquele desenho do Yin Yang. O que seria o mal se não fosse o bem? Isso, exatamente. Além de, o Yin Yang coloca justamente isso. Além deles serem intrínsecos, o bem tem um pontinho de mal e o mal tem um pontinho de bem. O pensamento bíblico, como o Sayão bem colocou, mas é o oposto disso. Não é só ir contar uma historinha que ilustra isso que ele falou. É uma anedota dessas de internet, mas eu acho que ela do ponto de vista ilustrativo, ela é válida. Dizem que uma vez um professor desafiou os alunos em sala de aula e falou o seguinte: Deus criou tudo que existe? Sim. O mal existe? Sim. Então Deus criou o mal. Exato. Aí um aluno levantou a mão. É um pensamento que, se você parar para pensar, faz sentido. Ele criou tudo? Sim. O mal existe? O mal existe, sim. Então... Só que aí um menino levantou a mão e falou assim: professor, o frio existe? Existe. Ele falou assim: não. O que existe é a ausência de calor. O escuro existe? Não. O que existe é a ausência de luz. Entendi. Então, na verdade, o frio, do ponto de vista dos químicos aí entendem melhor do que eu, o frio, na verdade, é a sensação provocada pela ausência de calor. O mal é a sensação provocada pela ausência de Deus. Não é nem de bondade. Não. Isso eu posso definir. Porque a bondade se define a partir de Deus. A partir de entendi. Deus. Senão fica uma coisa vaga. Exatamente. Se é bondade. Se eu puder definir inferno numa palavra única, é bem homilético que eu vou falar aqui. Inferno é a ausência absoluta de Deus. Absoluta. É a ausência absoluta de Deus. É por isso que até quando fala do fogo que queima lá, é um fogo que não produz queimadura, ele produz angústia.
Fogo não produz angústia, produz queimadura. Exato. Mas o fogo que descreve ali é um fogo que produz angústia. Então, o que acontece? O mal é apenas Deus respeitando. Aí bom, se ele fosse um calvinista, a gente ia ter problema. Mas como eu tenho uma linha mais arminiana, né? Eu acredito no livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é Deus respeitando a decisão humana, mesmo que for contrário ao que ele quer. Entendi. Só que quando Deus se afasta, o caos acontece. Porque quando Deus fala... Porque tem muito ateu que fala o seguinte, que Deus de amor é esse? Que ele fala o seguinte, ou